Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais essa doce oportunidade que temos de estar com os irmãos. Faz um tempo que a gente não congrega junto aqui, não celebra ao Senhor junto. E nós conseguimos ver alguns rostos novos, e alguns rostos permanecem aqui. E nós nos alegramos em poder estar com os irmãos. Uma grande pena que nós não conseguimos agrupar todos, né? Não estão todos aqui. Mas nós temos um carinho muito especial pela UBPC aqui do Morro Doce. E às vezes nós ainda comunicamos a alguns irmãos, falamos pela internet, e compartilhamos as bênçãos do Senhor. Muito bom poder estar com os irmãos. Antes de eu compartilhar um texto da palavra de Deus com os irmãos, a vez que o Vitor vai cantar um louvor com a Laura, ou o Vinícius vai cantar um louvor com a Damares. Muito bom rever o presbítero Manuel, rever o William. O William. Eu falei, que oração que eles fizeram para o William aqui, né? Ouvi dizer que a Neiva vem buscar o William, que ele não vai voltar mais, vai buscar ele aqui. Então nós alegramos ver Joab, Lucas, uma grande bênção. Queria muito poder ver todos os irmãos que nós deixamos aqui há mais de uma década. Mais de uma década. Quando nós saímos daqui, o Vitor era fininho, quase igual ao Vinícius, de fininho, e o Vinícius ainda era mais fininho do que o Vitor. Então, eram dois magrinhos e o interior fez bem para eles. O Vitor ganhou o dobro do peso, o Vinícius ganhou o dobro da altura. Então, mudou muito, né, Vini, no peso, mas na altura mudou. Então, foi muito bom. E é bom poder desfrutar da companhia desses meninos que estão sempre com a gente na lida do reino, na caminhada. É muito bom. Louvado seja Deus. E é bom poder estar com o pastor Moisés, nosso amigo. E sabemos que Moisés, o soberano, deu umas habilidades muito boas dele ministrar a palavra. Quando a gente vem falar para vocês, a gente fala, o que será que eu poderia falar de novo para eles que o Moisés não tenha falado, né? Aí você chega aqui, pastor Orlando, de tempo em tempo passa por aqui e prega. Passaram uns pastores super habilidosos. Você fala, o que será que eu posso fazer, presbítero Manuel, para a gente contribuir para... Daí a gente vai, vamos lá, ver com o Espírito Santo o que ele pode nos acrescentar. Não vai cantar então, Vitor? Não vai. Também não, Laura? Também não, Vinícius? Está sendo transmitido, né, Moisés? Você está vendo. Você está vendo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, tem um texto no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, que nós queremos ler com os irmãos. Eu quero ler a partir do versículo 19, alguns versículos. O texto diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Que tenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. E ele continua: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Amém. Glória a Deus. Nesses
texto da palavra de Deus, nós temos um texto para a gente pensar nele, que é o 25, onde o escritor, algumas pessoas já embalam logo, falam, onde Paulo disse. Eu gostaria tanto de dizer que foi o Paulo, né, Moisés? Não dá uma vontade de falar que foi o Paulo, a gente sente aquela vontade, porque é uma linguagem tão afinada com a linguagem do Paulo, mas não dá para a gente dizer ainda. Quem sabe um tempo aí a gente vai conseguir dizer ainda. Mas nós vimos esse texto da palavra de Deus, onde o escritor ele se esforça muito para apresentar o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo maior que Moisés, o Senhor Jesus Cristo como um sacerdote e um sacerdote sem pecado. Ele vai apontando para Cristo superior o sacrifício de Cristo superior à lei. E nós vamos sentindo assim tocado por estarmos em Cristo. E em dado momento ele começa a falar do que o sacrifício de Jesus Cristo nos permite. O que ele nos permite? Ele fala que permite entrar com ousadia no santuário. Ele permite a gente entrar diante dele, algo que no ritual antigo era tão difícil, ter que passar, entregar uma oferta para o sacerdote. O sacerdote, o homem também não estava num ambiente tão de santificação. O sumo sacerdote, uma vez por ano, tem que entrar no Santo dos Santos, oferecer sacrifício por si mesmo. Agora o escritor fala, mas você vive um tempo em que você tem ousadia para você entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. E nós ficamos imaginando com um privilégio tão grande como esse, como tem sido difícil você fazer com que o povo esteja congregado. E é interessante assim, esse texto da palavra de Deus. Eu falei, eu quero ver bem o que estava acontecendo aqui. A palavra congregação, não deixeis as vossas congregações, ela era uma junção de duas palavras, que se eu consigo traduzir bem conforme está escrito, epissonagogen. Duas palavras que elas diziam assim, epis era um ajuntamento do alto, era algo que vem do alto, que vem de cima. E sunagoge era ajuntamento. Então, não deixe o ambiente onde essas reuniões trazem as coisas do alto. Então, quando a gente olha para esse texto, o escritor falou assim, por que é que você não deve deixar esse ambiente? Por quê? Porque esse ambiente, ele nos estimula a continuar. O que acontece é que depois de tanta orientação do Senhor Jesus Cristo, da liberdade que o homem tinha de se aproximar de Deus, de conhecer Deus, de tocar a Deus, de estar próximo de Deus de uma forma tão calorosa, eu tenho para mim que em dado momento o escritor percebe que embora as pessoas soubessem de tudo isso, tivessem participado de tudo isso, em algum momento eles começaram a voltar para as suas velhas práticas. Parecia que o estar em Cristo, o participar de Deus, o estar em Deus, parecia que não satisfazia o povo, e parece que eles começam a voltar às suas velhas práticas, de onde haviam sido tiradas. E o escritor fala, não deixeis as vossas congregações como é costume de alguns, porque parecia que alguns já estavam fazendo esse caminho de volta. Já estavam voltando de onde foram tirados. E para mim eu tenho que ele está preocupado com isso. Porque ele foi tirado de um lugar para um estado melhor e ele está fazendo o caminho de volta. E a vida a mente do pastor, o coração pastoral, que às vezes nós imaginamos que o coração pastoral é só o coração do dirigente. Há um coração pastoral que move no coração da igreja. Nós vemos pessoas que choram pelas dificuldades dos outros, no entanto, ele não é o pastor da igreja, ele sente a ausência dos outros e ele não é o pastor. Mas há uma batalha assim para que a gente diga, convença o povo de que o melhor é estar congregado. Visto que não são todas as congregações das Escrituras que o original diz desse jeito, mas ele diz em particular desta igreja. Algumas congregações nas Escrituras, ele vai falar da eclésia, vai ser um contexto um pouco assim diferente desse, mas nesse contexto mais em particular, o povo está deixando um lugar onde foi conquistado a custo de sangue para eles, a custo de sacrifício para eles. Eu me lembro, numa matéria que eu vi,
eu me perco, se eu viajo quando eu começo a assistir aquele programa assim do mundo animal, onde tem leão atacando uma presa, e eu fico vendo o comportamento deles assim, parece um meninão na frente da televisão, e eu admirado com um dos comportamentos do leão, ele encontra uma manada de búfalo, para mim, um dos inimigos mais valente que o leão tem diante dele ainda é o búfalo, não sei, eu estou falando isso para vocês, às vezes você fala, que pastor mais pateta, fica perdendo tempo com isso. Tá, mas é só para repartir um pensamento com vocês. O búfalo, de vez em quando, eles pegam o leão, enfia aquele chifre baixo, atira o leão longe, algumas vezes eles chegam a matar o leão, e o leão percebe a força e o poder que o búfalo tem. Então os leões, naquela simplicidade deles, que parece ser uma simplicidade, né? Ele vai trabalhando em volta desse rebanho de búfalo, e ele vai encontrar os búfalos mais fracos. Mas ainda assim, eles vão trabalhar contra esse rebanho para isolar esse animal mais fraco. E quando ele estiver distante do rebanho, ele se tornou a presa que eles tanto desejavam. Eu não sei se Pedro, ele assistia muito a essas coisas, mas o Pedro, ele fala assim, sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu acho que o Pedro prestava atenção, então eu já senti mais confortável. Porque quando nós olhamos essas coisas acontecendo na natureza, eu falo, Pedro prestou atenção nisso também, porque o adversário está bem ali. A hora que ele desprender do meio da congregação, o apóstolo Paulo, ele fala assim que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você está congregado, você sofre uma exposição assídua da palavra de Deus. E a palavra de Deus é este agente motivador, ele te impele, ele te leva à presença do Espírito Santo. A gente vive um tempo de uma batalha na mente das pessoas, que os desigrejados, os que não se afinam com a congregação, eles tentam se amparar em textos, eles vão buscar textos nas escrituras, falam, o que é que eu posso fazer para eu dizer que eu estou certo em não congregar? O que é que eu posso fazer para eu dizer que eu estou certo em não estar na igreja? Ah, muito bem, eu sou o templo. Aí você encontra gente dizendo, eu sou o templo, não é a igreja que é o templo. Aí as pessoas falam, mas e agora? Ele está certo ou errado? Mas é complicado esse pensamento. Os meninos lá, eles falam constantemente, né? Esporadicamente, constantemente, acho que é um exagero. Mas eles estão falando assim, de tempo em tempo, dizendo, como é que você pode amar a cabeça sem você amar o corpo? Como é? Se a igreja ela é o corpo de Cristo, como é que alguém diz, eu amo a igreja, mas eu não consigo estar congregado? A igreja ela é a igreja por ela estar congregada. A igreja é um corpo porque ela está junto. E como é que alguém consegue se sentir igreja se ele não consegue ser igreja, estar inserido no corpo? Então nós vivemos um tempo de desafio. Como convencer as pessoas, como trabalhar com as pessoas, se eles buscam a distância da igreja? E o escritor aos Hebreus, ele fala assim, por que é que vocês precisam estar? Porque vocês admoestam uns aos outros. É um ambiente de você repartir da palavra e pela palavra crescer. Agora você vai encontrar muito desigrejado, desfolhando de um lado para o outro. Eu me lembro uma época que eu estava vendo um jornal, numa revista assim, e aí mostrou um advogado sentado e lendo a Bíblia, e uma pessoa disse que perguntou para o advogado assim, ué, doutor, por que é que o senhor está lendo a Bíblia? Ele falou, estou lendo a Bíblia para ver se eu acho uma brecha na lei. Mas esse advogado era bem velhinho, eu atropelei a história, era um advogado bem velhinho, próximo da morte, estava desfolhando a Bíblia, e uma pessoa fala, por que é que o senhor está lendo a Bíblia agora, doutor? Ele fala, porque eu estou procurando uma brecha na lei, chegou o fim da minha vida e eu não sei como eu me justificar diante do Supremo Juiz. Então, às vezes, nós encontramos pessoas desfolhando a Bíblia para poder ver se encontra um texto onde ele pode amparar o descuido dele. Agora, eu tenho para mim que Jesus, ele deseja que estejamos congregados. Nós percebemos lá no Êxodo, o Senhor fala, eu quero que vocês façam um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio de vocês. Nós vemos o Moisés, ele construindo o templo, com todos os preparos, construindo o tabernáculo com todos os preparos que Deus exigiu dele. Nós vemos o Salomão santificando o templo, terminando um templo o mais esplendoroso que eles já tiveram, e
consagrando ao Senhor, e o Senhor desce sobre aquele lugar. Em 2 Crônicas 7,14, ele fala: agora eu escolhi esse lugar, eu quero estar nesse lugar com vocês. E ele ainda fala: olha, quando a peste, olha, quando a guerra, quando ele vai falando a chuva se for, esse é o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Ele está falando lá daquele espaço, quando eles construíram para eles invocar o nome do Senhor. Nós percebemos o rei Ezequias, quando a situação está extremamente difícil, ele está diante de um exército poderoso, que ele não tinha força para se sustentar diante desse exército, e o exército ainda ficava afrontando ele, dizendo: ó, nenhum Deus pode defender de nossas mãos. Quem é você para acreditar que o Senhor teu Deus vai te livrar das nossas mãos? E o texto diz que Ezequias corre ao templo apresentar a carta a Deus. Ora, Deus mostra tudo aquilo. Aí Deus fala assim: eu vi a carta. Mas por que Deus não viu antes? Por algum motivo Deus queria: não quer que você recorra a um lugar onde preparei e santifiquei para você buscar. Aí nós imaginamos: não, pastor Tiago, isso é coisa do Antigo Testamento. No Novo Testamento você pode clamar em todo lugar. Claro que pode também. Nós chegamos no Novo Testamento e o Senhor Jesus, ele chega ao pátio do templo e olha os cambistas, uns vendem bezerro, carneiro, pombo, a turma fazendo o negócio. Ele podia falar: ó, isso aí não tem significado nenhum, porque eu cheguei, daqui para frente o templo não serve para mais nada mesmo. Ele chegou, catou um chicote, lascou no povo e falou: quer saber de uma coisa? A minha casa será chamada casa de oração, e vós quereis fazer dela covil de ladrão. Ele poderia ter dito: não esquenta a cabeça com isso, faça o que você quiser, afinal isso aqui é só um monte de parede. Ele falou assim: eu quero que isso dê certo, eu quero que as coisas sejam boas. Era um ambiente onde podia ser ministrada a palavra de Deus. Então, e no nosso tempo tem sido muito difícil, porque parece que o tempo está esmagado. Você encontra pessoas dizendo: não deu tempo, pastor, não deu tempo de eu ir na igreja. Mas por quê? Porque eu fiz isso, eu corri com isso, eu fiz aquilo. Tudo tomou tempo, e quando chegou o momento de estar congregado, para ser ministrado pela palavra de Deus, não deu tempo. Né? De tempo em tempo, eu faço menção daqui do Morro Doce, porque eu me lembro que eu morava aqui embaixo, e tinha um irmão que ele vinha direto do trabalho. Ele não dava para ele ir na casa dele, tomar um banho, se perfumar, pentear o cabelo, ficar fofinho. Não, ele vinha direto para aqui, deitava num puff que eu tinha na minha sala, e o cabo chegava até a cochilar, de tão cansado que ele estava, mas ele não queria perder o culto. E esse rapaz também tinha uma mãe, que a mãe dele acordava praticamente de madrugada para sair para o trabalho. Ia para o trabalho, passava o dia no trabalho, e ela chegava, o culto já começava, ela catava a bolsa, chegava na igreja com o culto já começado. Colocava a bolsa dela aqui e ficava cultuando a Deus. E eu falei inúmeras vezes disso já para as pessoas. Pessoas que têm paixão por este momento. Eles fazem valer este momento, porque este momento de estar congregado, ele foi conquistado por sacrifício, por sangue, por coisas preciosas, e ele não pode ser tratado com descaso. Nós podemos clamar a Deus em todos os lugares e em todos os momentos também, porque você faz parte desse corpo, é que nós podemos. De tempo em tempo eu falo de um dos cultos da Bíblia que teve menos pessoa. Teve um culto que teve uma única pessoa, e essa única pessoa estava numa igreja no fundo das águas. Teve um culto que foi estabelecido pelo profeta Jonas dentro da barriga de um peixe no fundo dos mares. E lá naquele culto, ele cultuando sozinho, clamando sozinho, Deus desceu até lá. Deus desceu até lá e ouviu a voz, e ouviu a oração e o clamor dele, e tirou ele de lá. E tirou ele de lá para ele subir e pregar a palavra e fazer uma grande congregação na cidade de Nínive. Falou: não, fique tranquilo que a sua igreja é você sozinho. Não, nós juntos é que somos a igreja. Nós juntos é que somos a igreja. Nós precisamos estar juntos. E é tão bom estar juntos, que nós percebemos que o Senhor Jesus, até depois de ressuscitado, ele falou: quer saber, eu vou atrás dos discípulos. Ele não estava os discípulos lá. Eu quero estar na mesa com vocês, eu quero comer com vocês, eu quero habilitar vocês. É muito bom.
É bom porque ainda na descida do Espírito Santo, eu fico imaginando que o Senhor Jesus, quando ele está com os discípulos, nós sempre falamos isso, os discípulos estão encorajados, os discípulos estão motivados, o Pedro diz que vai até a prisão e a morte, há um monte parece que eles são tomados de uma força extraordinária que nada para eles, mas depois da morte do Senhor Jesus, esse grupo de discípulos se dispersam e o Senhor Jesus encontra eles, ora estão dentro da casa com medo, e lá no 21 de João, o Pedro fala, eu cansei de esperar, eu vou pescar. Aí o texto diz assim que Jesus já tinha se revelado 2 vezes para ele, e aquela era a 3ª vez que Jesus se revelava aos discípulos, eles tinham ido pescar. Mas eles foram pescar porque Jesus tinha ido embora. Jesus ressuscitou e tinha ido embora. Jesus veio, passou a primeira vez por eles, eles falaram, o Senhor ressuscitou, né? Mas agora o Senhor tem uma nova casa, a gente está sozinho. Jesus se revela a 2ª vez para eles, fala, então, mas o Senhor ressuscitou, mas o Senhor foi embora para a tua casa. E da 3ª vez, Jesus encontra eles pescando, lá no capítulo 21 de João, e aí Jesus vê eles lá na água pescando, e aquele dia tinha sido um dia ruim de pesca também, e ele fala, viu, você tem alguma coisa para comer aí? Eu falei, não pegamos nada. Não pegaram nada, por que você não joga a rede para o outro lado? Jogaram a rede, pegaram um monte de peixe. O João fala, meu Deus, é o mestre. Há uma inquietação, eles vêm para a beira da água e o Senhor Jesus está lá com um peixe na brasa, começa a conversar com eles, começa a conversar com Pedro, e ele comissiona essas pessoas, ele ministra essas pessoas, e entre as palavras do Senhor Jesus, ele fala assim, viu, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. E a Bíblia diz, no Atos 2, que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. O Espírito Santo pode te batizar onde ele bem entender, mas ele começa a mover do calor e do fogo do Senhor sobre a vida do povo, reunidos todos no mesmo lugar. Eu não sei que mistério profundo é esse. Nós podemos receber o poder de Deus, podemos receber a virtude do Espírito Santo em qualquer lugar, mas eu tenho para mim que ele tem uma alegria tão grande quando nós compartilhamos a comunhão, do dobrar do joelho, do partir do pão, da oração. É muito gostoso isso, parece que ele tem uma vontade maior de se espalhar no nosso meio quando isso acontece. As pessoas ouvem um som como de um vento, era um som assim como de um vento, não era o vento, era o som, e eles não vê cabelo se espatifando, não vê nada, mas eles começam a sentir algo diferente no meio deles, eles começam a ver línguas repartidas como de fogo sobre aquelas pessoas, mas não está queimando por fora, há um calor no interior, há um calor na alma daquela gente. Era Jesus Cristo descendo e habitando em cada um deles. Se o que os encorajava, enquanto Jesus no seu ministério terreno estava caminhando com eles, era a presença do Senhor Jesus, então agora não há motivo para nós nos desencorajarmos, porque Cristo está em nós. Cristo está em nós por meio do Espírito Santo, então nós precisamos acordar pela manhã motivado. O Senhor está em mim, e porque o Senhor está em mim, eu estou desejoso de adorá-lo. Tem um sujeito que ele estava contando uma história de uma região da Amazônia. Ele foi convidado para estar numa igreja da Amazônia e quando ele chegou no local do culto, estava lá uma igreja, mas a muita distância que ele não via uma casa por perto da igreja. E ele chegou e ficou sozinho na igreja e falou, pelo amor de Deus, eu vim aqui falar para quem nesse lugar se não tem uma viva alma? E ficou esperando. Daqui a pouco aparece um cabra montado num jegue, aparece um outro com uma bicicleta, aparece uma outra pessoa a pé, daqui a pouco encostou barco, aquele ambiente onde estava tão vazio começou a se encher, e encheu de gente para louvar a Deus. E qualquer um de nós poderíamos arrumar um argumento bom para não estar congregado. Eu moro longe, pastor. Aqui no morro teve uma irmã que nós tivemos a oportunidade de congregar com ela uns tempos, e ela dava mais de 53 quilômetros até a casa dela. Ela tomava um ônibus, tomava um metrô e depois tomava um outro ônibus para estar congregado com vocês aqui. Aí um dia
ela não estava muito bem, eu falei, vou fazer uma visita para ela. E eu lasquei o pé nesse mundo velho, quem que estava comigo, e não chega nunca, não chega nunca. Fui por endereço, caí dentro da cidade de Tiradentes, achei a irmã lá. Falei, meu Deus, que essa mulher saía de lá. Aí depois ela veio morar para cá, porque daí conforme o calor vai aumentando, você não consegue ficar tanto tempo longe. Ela veio morar. Então o que é longe para a gente estar congregado? Depende do que queima dentro de nós. Depende do calor que move a nossa vida. De tempo em tempo eu falo aos irmãos lá que o jovenzinho, quando ele está apaixonado, ele sai daqui, ele é capaz de arrumar uma namorada lá em São Miguel, porque ele quer ver a namorada, ele está apaixonado, e São Miguel é perto para quem está apaixonado. São Miguel é perto para quem está apaixonado. Ele atravessa a cidade de um lado para o outro. Eu me lembro que eu era rapazão, molecão, e eu me engracei com uma moça e meus pais eram enérgicos. Meu pai falou, você não vai namorar essa moça. Eu falei, rapaz, mas queria tanto. Não, você não vai. E aí, essa moça morava numa outra cidade, meu Deus. Meu pai falou, eu falei, pai, eu vou lá no sábado ver ela. De jeito nenhum. Eu já tinha 18, 19 anos, meu pai não queria que eu namorasse a moça. Aí eu peguei, eu não posso estar no sábado com ela, pai? Não, você não vai ver essa moça. Eu falei, puxa vida, Jesus, no sábado eu não posso ver. Aí como ele não me permitiu ir no sábado, no domingo eu não falei nada e saí pela manhã e fui na outra cidade. Falei, ele não deixou no sábado, mas no domingo ele não falou nada. Fui para outra cidade, por quê? Porque você gosta. Porque você está tomado de um sentimento que ele encurta as distâncias. Então, uma das coisas que a gente percebe em alguém que está deixando de congregar é porque o calor está diminuindo no peito, está deixando de queimar no peito. Nós congregamos 2 vezes, 3 vezes, em Porto a gente congrega 4 vezes por semana na igreja. Mas a igreja, quando ela nasce, quando ela está naquele calor, a Bíblia diz que todos os dias estavam reunidos no templo. E a cada dia Deus acrescentava as almas, acrescentava à igreja as almas que havia de se salvar. Porque eles repartiam calor. A cada dia aumentava o calor no coração deles. E eles não conseguiam não congregar. Eles não conseguiam não congregar. Eles desejavam estar lá, tomado. O que para nós, assim, você tem que desmembrar a palavra para você entender mais ou menos. Eles viviam essa palavra. Eu estou lá no ajuntamento que busca as coisas do alto. Eu estou lá no ajuntamento que busca as coisas dos altos. Agora, a primeira pessoa a saber que está se esfriando somos nós mesmos. Nós não precisamos consultar o pastor e falar, pastor, olha para mim, o senhor acha que eu estou esfriando? Nós nos encontramos com nós mesmos. A Bíblia ela fala assim que ninguém conhece o homem senão o espírito do homem que habita no homem. Então nós sabemos que estamos esfriando quando o calor da comunhão já não nos impele em direção aos nossos irmãos mais. Nós não sentimos falta do nosso irmão. Nós não sentimos a preocupação com o nosso irmão, então nós não precisamos perguntar para o pastor. O primeiro culto que a gente falta, que a gente não congrega, ele dá aquela sensação de que estou devendo alguma coisa. Mas o segundo culto, em vez de a gente ter a impressão que a dívida cresceu, nós começamos a sentir que a dívida encolheu. E no terceiro culto, que nós não congregamos, nós temos a impressão que não devemos nada para ninguém, satisfação a ninguém, e que não precisamos de ninguém. E no quarto culto nós já estamos muito distante do calor de Deus. Então, o estar à mesa é uma mesa espiritual, onde nós alimentamos de Deus. Jesus ele fala assim, quem de mim se alimenta, por mim viverá. A palavra dele é comida, ela é alimento, ela é agente fortificador. E nós precisamos perceber isso. No tempo que nós estamos aqui agora, falar, pastor, você está de brincadeira, pastorzão velho que até o cabelo já caiu, atrasado demais, pelo amor de Deus, eu dou um clique aqui no meu celular, eu tenho milhares de mensagens à minha disposição. Eu acho assim que essa não é a mensagem que Cristo quer para o nosso coração. Essa seria uma mensagem se você estivesse no leito de um hospital, impossibilitado de estar congregado, aí você poderia dar um clique. Mas se você pode estar congregado, junto com os irmãos, nesse ambiente onde você foi trazido para
comungar, para estar em comunhão, então você precisa estar, ou nós precisamos estar. Nós precisamos estar. Há muito tempo atrás, eu ouvi um pastor bem na igreja falando de um papagaio que a única coisa que a família dele ensinou ele a falar era não tem importância, está tudo bem. O tempo todo a família falava com ele, não tem importância, está tudo bem, não tem importância, está tudo bem. Aí um dia diz que o papagaio está bem na varanda assim, a raposa veio, encravou o dente no papagaio, e o papagaio falou, não tem importância, está tudo bem. E para a família estava tudo bem, porque nunca tinha importância e tudo estava bem. Não tem importância, está tudo bem. E cada vez falando mais alto, não tem importância. Porque à medida que nós nos familiarizamos com as coisas, chega um momento que você está no curso do risco, no curso da queda, e está dizendo, está tudo bem, não tem importância. O pastor vai lá, ora com o abençoado, pede ajuda de Deus para ele. Não, pastor, está tudo bem. Essas coisas acontecem para lá. Você senta com pessoas que está vazio de Deus, está uma sequidão. E você fala com ele, ele fala, não, pastor, está tudo bem. Está tudo bem. Não está bem. Está bem estarmos congregados, sentirmos bem. A oração de Jesus no capítulo 17 de João, ele fala assim, Pai, eu quero que eles sejam um, assim como nós somos um, eu em ti e tu em mim. Não, você não entendeu a ideia de Jesus, era outra. Não, Jesus quer que nós andemos em unidade, quer que estejamos juntos, quer que compartilhamos o calor, e nós precisamos que esse incêndio aconteça dentro de nós. Então nós pegamos tem um nome para a gente dar, um calorômetro espiritual aí, um termômetro espiritual aí, e vamos olhar para ele e ver como é que a gente está. O que é que nós sentimos quando não congregamos? O que é que nós sentimos quando nós não partilhamos a comunhão do corpo aqui, não participa da ceia? Tem pessoas que não participam da ceia, você fala, como é que você está? Ele fala, está tudo bem. Mas o Senhor Jesus diz que quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo, o Senhor Jesus diz. O Senhor Jesus diz assim que quem não comer a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tem vida em si mesmo. O Senhor está dizendo para ele, você é um morto, se você não tomar a partilhar da ceia. Você é o que mais? Você não tem parte com o céu se você não participar da ceia. Mas você encontra o cabra, ele está tão vazio de Deus que ele fala, não tem problema, é só um símbolo. Isso não significa nada. Então, como é que está? Como é que a gente sente se a gente não vir à mesa e não partilhar? Então nós já começamos a perceber que tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso ser curado. Eu preciso ser sarado. Eu preciso ser sarado. Então nós precisamos identificar onde é que nós precisamos estar. Estar na reunião onde se busca as coisas do alto. Porque essa gente que o escritor dos Hebreus está dizendo aqui, eles estavam voltando às velhas práticas, porque eles não estavam sendo admoestados. Quando nós estamos sozinhos, nós somos essa presa do leão que Pedro fala. Sozinhos somos uma presa do leão que o Pedro está falando. O Salomão, ele já dizia em Provérbios, busca os seus próprios interesses aquele que se separa, e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Estar distante não é sabedoria, é estar junto é sabedoria. Nós conseguimos nos abraçar, conseguimos continuar. É muito bom estarmos juntos, em espírito, mas é muito bom estarmos juntos fisicamente. A igreja, na palavra do Senhor Jesus Cristo, no 17 de João, justamente uma das coisas com que faz com que o mundo saiba que Deus enviou Jesus era a unidade. Ele termina aquela palavra dele, Pai, eu quero que eles sejam um, assim como nós somos um, eu em ti e tu em mim. Ele continua dizendo, para que o mundo saiba que enviastes a mim. Que tipo de pregação nós fazemos quando nós estamos distante do corpo, distante da congregação? Nós dizemos para o mundo, Jesus estava equivocado naquela palavra dele. Estar junto não significa estar congregado. Estar junto não significa partilhar do corpo e do sangue. E aí você vai arrumar argumento demais.
demais, demais, demais. Eu não sei o quanto que eu posso acrescentar para vocês, mas eu não consigo ficar longe do seio da igreja. Eu não consigo. E eu aceitei Jesus Cristo no ano de 86, e eu não aceitei Jesus Cristo porque eu estava me convertendo. Eu aceitei Jesus Cristo porque eu ia morrer. Então, na minha mente, eu ia morrer. Eu era um adolescente, 14, 15 anos mais ou menos, e não sei o que aconteceu comigo, eu não comia e eu não dormia. Então, eu ia para o trabalho, eu ia comer, eu não conseguia comer. Eu punha na boca a comida e não engolia. Eu chegava em casa exausto de canseira, deitava para dormir, não dormia. Eu falei, esse negócio vai me matar. E eu via meu pai falando assim, para ser salvo tem que aceitar Jesus, porque quem não aceita Jesus vai para o inferno. Eu falei, meu Deus, já que eu vou morrer mesmo, eu vou aceitar o Senhor então. Eu vou morrer, eu vou aceitar o Senhor. Aí o camarada pregando na rua, e por quê? Eu não faço a mínima ideia do que ele pregou. Eu falei, eu só vou levantar minha mão lá. Ele chegou lá numa hora do culto e falou, quem quer aceitar Jesus? Eu falei, eu vou aceitar Jesus aqui. Levantei minha mão e falou, vem cá, vou orar por você. Orou por mim. Eu não sei o que aconteceu. Eu voltei a comer, voltei a dormir. Nunca mais parei de comer e nunca mais parei de dormir. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Eu era magrinho, ganhei volume. Foi uma bênção. Só que com o passar dos dias, eu estava tão abençoado. Eu aceito Jesus em 86. Quando é em 87, eu estava fazendo um caminho de volta. Falei, agora estou saudável de novo. E aí eu tentava ficar em Jesus e tentava ficar lá e tentava ficar em Jesus. Eu falava, vai que eu fico doente de novo e vou para o inferno. E agora? E foi. No ano de 88, 89, Jesus, mas ele deu um encontro comigo assim, a molecada usa uma linguagem, né, Vini? Acertou no meio. Pá! Deu um encontro comigo assim, mas ele revolucionou a minha vida. Ele entrou dentro de mim de uma forma que nunca mais eu voltei. Ele entrou dentro de mim de uma forma tão impactante que eu nunca mais consegui me desprender do corpo. E já se fazem tanto tempo que eu estou nele, não sei não, viu? Eu não vou emagrecer daquele jeito que eu emagreci, eu não vou parar de comer do jeito que eu parei, eu não vou deixar de dormir, agora eu vou até o final. Então, o que é difícil? Eu entrei na igreja num tempo que as coisas, a igreja se comportava de uma forma. Dos anos 80 e 90 para cá, está aí Marli. Quantos anos você está no Evangelho, Marli? Imagina o tempo que Marli está na igreja. Quanta transformação no comportamento da igreja daquela época para cá. E Marli está aí. Presbítero Manuel, quanto tempo, quantas mudanças, quantas coisas aconteceram na igreja. E estamos aqui, porque nós estamos no corpo, nós estamos inseridos no corpo. Eu fazia parte de um grupo de jovens que tinham mais de 100 jovens nesse grupo, e uma experiência em particular, haviam 2 moços novos no grupo de jovens, e camarada orando com a gente, lendo a Bíblia com a gente, participando dos cultos com a gente. Um dia ele chama o líder dos jovens e fala para ele assim, ô Marcos, eu não vou desviar, mas eu só vou parar uns dias de congregar. Marcos falou, mas como que é isso? Não se preocupe comigo. Eu não vou desviar, eu só vou parar de congregar. No caso desse moço, em 2 semanas, o encontraram dentro da casa dele com um tiro na cabeça. Tudo que o adversário precisava era isolar, tirar ele do meio. Tirou ele do meio, ele se tornou uma presa fácil. Quantas pessoas dizem, eu não vou descer para o pecado. Quando ele sai do meio, ele cai no adultério. Alguns caem na droga. Alguns entram em situações tão difíceis. Quantas pessoas você vai encontrar lá nos presídios, lá nas cadeias, porque num dado momento ele falou, não está bom para mim esse ambiente. E ele sai um pouco, e o pouco que ele sai é suficiente para o leão o tragar. E arrasta para o precipício. Alguns alcançam um privilégio de poder retornar, outros, o fim de suas vidas é lá. Ainda bem que nós estamos aqui nessa manhã. É que alguma coisa especial acontece dentro de você. Numa manhã de domingo, até uma manhã fria, uma manhã com garoa, uma manhã que nos chamava
parece que o sofá fica mais poderoso, parece que a cama fica mais poderosa, parece que a cama é que nos abraça e nos quer segurar nela, parece que o sofá na frente da televisão quer nos segurar e nos prender nele. Aí você diz que nada daquilo tem importância se você tem um culto onde você pode celebrar a Deus. Nada daquilo tem importância se você pode estar reunido com os irmãos e adorando ao Supremo Criador. Isso é maravilhoso. É porque algo especial está acontecendo, aconteceu dentro de você e você não consegue estar distante do povo que reúne para buscar as coisas que vêm do alto. Amém? Dá para entender nessas simples palavras que a gente reparte com vocês? De repente, um dia desse, você vai procurar o Epis e o Sunagonga. O Sunagonge. Ele fala, você pode falar Sunagonge ou Sunagongue? É Sunagonge que está escrito lá. Você fala assim, eu quero fazer parte disso, Jesus. É disso que eu quero fazer parte. Quero estar junto das pessoas que buscam as coisas do alto. Nesse caso, você foi tirado para dentro. Para só depois você ter tirado para fora, né, Vini? Só depois você vai pro, como que é o nome lá? O equibalo. Primeiro você é tirado para dentro, para depois ser tirado para o equibalo, tirado para fora. Mas esse ambiente é o ambiente que nós precisamos estar aqui, acalorando, compartilhando o calor, e isso vai nos fazer fortalecidos. Amém? Tomara que eu possa ter contribuído com vocês. Mas talvez você fale assim, isso aí para mim foi moleza, porque isso eu já faço. Então tá bom. Você pode compartilhar um desses pensamentos com alguém que está num outro momento, passando uma outra situação diferente da sua. Ou em algum momento você vai ser assediado a voltar para as velhas práticas. E esse povo que o escritor aos Hebreus ele fala aqui, era um povo que achava que estava tudo bem. Eu vou voltar para as velhas práticas, eu vou deixar a minha congregação, eu vou voltar para as velhas práticas e está tudo bem. Ele fala, não faça como essas pessoas. Não faça, não deixeis as vossas congregações. Ele tem tanta preocupação que ele ainda fala, quanto mais que nós já estamos vendo que está chegando os últimos dias. Mas por que é que ele está falando isso? Por que é que você precisa estar congregado, visto que está chegando os últimos dias? Fala, porque é nós admoestando um ao outro, é nós conversando. Já no Antigo Testamento ele fala assim que, assim como o ferro com ferro se aguça, assim os homens se afinam. Então somos nós entre nós, que vamos sentar com o nosso irmão e falar, você não está bem, irmão. Olha, já faltou 2 cultos. Moisés deve ser gentil com vocês. Eu conheci um pastor da cidade de Garça, nós ficamos lá uns dias com ele. Lá em Garça, se você faltasse um culto, acabou o culto, o pastor pegava o carro dele e ia lá na tua casa saber por que é que você não foi. E era assim, eram 2 irmãos que faltaram, ele ia na casa dos 2. E numa das visitas eu fui com ele, né? Aí eu chego lá, ele bateu palma na casa do irmão, mas o irmão não abria a casa de jeito nenhum, né? Aí ele batia palma, aí eu falei, puxa, eu já estava quase falando, pastor, vamos embora daqui, que esse cara não quer te receber não. E ele começou a bater palma, a família não aguentou, falou, esse pastor não vai embora daqui. Abriram a porta depois de um tempo que o pastor insistentemente batia. Ele está aí, eu sei que eles estão em casa. Aí quando abriram a porta, aquele sorriso assim veio, e agora, o que eu falo? E agora, o que eu falo? Aí o pastor... Pois é, vocês não foram no culto. Sabe o que é, pastor? E o pastor, ele já começa a rir, porque ele fala, o que eu vou dizer? O que é que eu vou... Não, pastor, sabe o que é? Nós faltamos, nós não fomos. E por que é que vocês não foram? Mas ele faz assim. Lá em Porto, lá demora. Às vezes o cara faltou 1, 2, 3, uma semana. Aí depois que eu falo, Damar, já faz dia que o irmão não vem, né? Mas esse irmão não, esse pastor não, esse pastor... No dia seguinte, se ele não te conseguisse te pegar naquele dia, no dia seguinte ele estava na porta da tua casa. O que foi que aconteceu com você? Por que é que você desprendeu do culto? A tua ausência fez mal para você, porque naquele dia a palavra, Jesus ele fala para os discípulos assim, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Essa palavra ela nos limpa, e essa palavra ela nos edifica, essa palavra ela nos ergue. Então nós precisamos sofrer a exposição da tua palavra.
O salmista, ele fala assim, o salmista, acho que no Salmo 119, ele fala, antes, a exposição da tua palavra, ela me transforma, ela me muda. Antes de ser admoestado, eu andava errado. Ele fala, antes de ser admoestado, eu andava errado. Por quê? Porque a tua palavra, ela transforma, a palavra transforma. Então nós chegamos no Novo Testamento com essa mesma palavra transformadora, que nos impacta, que nos confronta, mexe com a gente. Tenho certeza que quando o pastor estiver diante da gente, para perguntar para a gente por que é que a gente não esteve congregado, ele vai ter uma boa palavra nos textos das Escrituras para apresentar diante da gente. O pastor não vai lá porque o pastor não tem o que fazer, o pastor não vai nas nossas casas porque o nosso dízimo é o melhor, o pastor não vai na nossa casa por causa disso, ele vai na nossa casa porque ele tem uma palavra de Deus para erguer a nossa vida, para levantar-nos daquele estado de desânimo e de frieza. Tenho certeza disso. Amém? Então nós vamos encerrar o pensamento com vocês aqui. Quero convidar o pastor Moisés, a Andréia. Muito bom ver a Andréia. Muito bom. A Andréia lá em Carapicuíba, depois que, eu não sei se o Moisés ouviu falar, diz que tem uma unção do riso, né? A Andréia foi tomada por uma unção do riso em Carapicuíba e ela ficou incontrolável. Você estava, né, William? Foi assim, negócio maravilhoso, não? Depois aí me falaram que é unção. Falei, tá valendo então. Eu quero convidar você a aplaudir o Senhor Jesus com muita alegria. Obrigado, pastor.